E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Eu sou Ralph Gomes. Estou mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar para bater um papo aqui com vocês, né? Nesta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2023. Estou aqui com meu suquinho de pêssego. Divino, né? Poucas coisas pagam um pequeno prazer. E aí, hoje, como o assunto é prazer, né? Acabei de falar no prazer. Na realidade, eu vou falar aqui sobre riqueza, que está associado a prazer, né? Que está associado a coisas boas. A riqueza, ela, no nosso mundo aqui, tem muito a ver com dinheiro, né? Claro, essa matrix, essa criação humana falsa, né? Ilusória, que muitas das vezes diz quem você é, determina o seu comportamento através dos instintos, através da cultura também. Essa matrix costuma associar riqueza com dinheiro, com poder, com ostentação. Na realidade, a riqueza é associada a muito dinheiro. Não é associada simplesmente ao dinheiro. É associada a muito dinheiro, acúmulo, fortuna e acúmulo também de poder. Isso sempre tem a ver com riqueza nesse mundo aqui, né? Então, a gente vai tratar desse assunto aqui hoje. Mas antes de começar, eu vou pedir para quem não for inscrito no nosso canal que se inscreva, que nos ajude aí a ampliar esse nosso trabalho para um número cada vez maior de nihilistas, de livres pensadores, de racionalistas, de ateus, né? Céticos, pessoas, né? Filósofos, pessoas da mente, que estão por aí, muitas das vezes não encontram esse material que nós trazemos aqui, que é um material que você não vai ter acesso em faculdade, você não vai ter acesso em bibliotecas digitais, em livros. Vai ser difícil, vai ter que garimpar muito, né? Mesmo assim não é garantia nenhuma que você encontre as coisas que a gente fala aqui. Porque o que a gente fala aqui são pensamentos complexos, pensamentos que são sínteses de vários outros pensamentos, de vários outros pensadores, e muitos pensamentos que são nossos, são próprios, são também originais da nossa mente. Quando nós estamos aqui, somos seres únicos, e sim, cada um tem uma visão particular da vida. Então, a genialidade, né? A questão da originalidade, porque genialidade tem a ver o quê? Com originalidade. Com pessoas que descobrem coisas, com pessoas que são capazes de criar coisas novas. Eu acredito que muitos dos assuntos que nós tratamos aqui, para muitas pessoas são novidade. Por isso que as pessoas se identificam muito, né? Então, riqueza, né? Primeiro eu vou falar aqui como esse mundo se configura. Que nós temos aqui uma criação, que é a Matrix, que é a ilusão, que é uma construção, tudo na Matrix é construído. Vocês já viram aquela série O Mundo Sem Ninguém? Beber uma aguinha também. Muito bom. O Mundo Sem Ninguém retrata como seria o mundo se as pessoas desaparecessem de uma hora para outra, da face do planeta, né? Então, as cidades iam começar a ser tomadas pelas plantas. Muita coisa que depende de eletricidade ia parar, né? Claro. Usinas nucleares que dependem de refrigeração para que a coisa não exploda, dentro de algum tempo iam explodir. E aí ia ser um caos total, né? E as grandes cidades iam ficar simplesmente entregues à natureza. E a natureza vai tomando conta de tudo. Se você não capinar, se você não tirar, né? O mato, se você não fizer manutenção constante desse mundo aqui, das cidades, das casas, a natureza toma conta de tudo. Você olha uma casa abandonada, a natureza vai tomando conta, né? É mato pra tudo quanto é lado, é bicho, é sujeira, é caos. Porque esse mundo que nós inventamos, a floresta de pedra, a selva de pedra, as nossas cidades, as nossas civilizações, são construções.
Tudo que é construído é falso. Tudo que é construído com vários elementos, né? Você vê um carro, né? Ele tem vários elementos, ele tem ali metal, né? É um metal que não se encontra naquele estado da natureza. Se você largar de mão, o metal enferruja. O que é a ferrugem senão o ferro voltando para a natureza? Então, se você não passar tinta, não pintar para evitar corrosão, tudo está em entropia, tudo está voltando para o estado natural, se desagregando, né? Então, se você não cuidar, o carro é uma construção, sabe? Carro é um conceito que está aqui na mente, é uma mentira, né? Porque se você desconstruir o carro, deixa de ser um carro. Ele tem, como eu falei, tem ferro, tem parte de borracha, né, que também não existe na natureza. O homem pegou o petróleo e do petróleo ele transformou, criou vários elementos que não existem. Borracha não existe na natureza, plástico, né? Fios lá de, né, cobre, tudo que é tipo de coisa que tem ali no carro, né? A parte elétrica, você tem os faróis, você tem parte do freio, né? Você tem a parte da refrigeração do motor, tem a parte lógica do carro, né? Muitos carros já têm computador de bordo. Cara, tudo construído, né? Olha para um carro muito bonito, o cara acha que o carro existe. O carro não existe. O carro é só uma construção. Olhando para nós mesmos, né? Para a nossa própria natureza, nós somos construções. Nossa personalidade, ela depende do local que você nasce, né? Da cultura. Por isso que a religião também é uma coisa falsa, porque dependendo do local onde você estiver, você vai ter a crença daquele local. E a coisa mais neutra que existe é o ceticismo. Onde você estiver, se você for cético, claro que você vai ser mais lúcido. Não, mas se você for uma pessoa teleguiada, você vai sempre construir uma personalidade dependendo da região onde você esteja no mundo, né? Então, se você estiver lá na Índia, sua religião vai ser uma. Se você estiver lá no Japão, vai ser outra. Se você estiver lá, né, no Oriente Médio, vai ser outra. Se você estiver no Brasil, vai ser outra. A Europa. Então varia muito. Estados Unidos varia muito. De onde você nasce, a sua cultura, as formações que você tem acesso, né? A própria educação. Então, personalidade, as suas tendências, os seus desejos. Claro que tem aspecto instintivo, mas também tem muita influência cultural. Então, a personalidade também é falsa. A personalidade é uma construção social. Porque você vai aprender os modelos que funcionam, que não funcionam dentro da sociedade onde você existe, como você faz para poder ser aceito, e você vai criando uma personalidade. E persona vem de máscara. Personalidade vem de persona, que eram as máscaras que os gregos, os atores, né, gregos usavam no teatro para encobrir sua verdadeira face. E aí entrar num personagem, numa persona. Personalidade é sempre algo falso, algo construído. Personalidade não é você, não é a sua consciência. Tanto é que se você tiver um nível de consciência muito ampliado, você vai acabar fazendo coisas diferentes do que a sua personalidade diz, né? Para você fazer. Por exemplo, se você for uma pessoa que pela sua personalidade, pela sua cultura, você nasce num ambiente religioso, você pode até praticar esta merda durante algum tempo, mas se você for uma pessoa de mente ampliada, não vai demorar muito para você perceber que aquilo ali é falso. E você vai tender a agir com mais consciência diferente do que determina a sua personalidade. Se você também for uma pessoa de mente mais ampliada, onde você tem um maior controle emocional, onde você entende que sexualidade é instinto de bicho, que só vai te levar, é uma construção, uma mentira, que só vai te levar a ter problemas, você começa a agir diferente da sua tendência instintiva. Você começa a controlar o animal interno, né? Então, como eu falei, a personalidade é sempre uma coisa falsa. E aí, como o assunto aqui hoje é riqueza, eu tive que falar tudo isso para dizer que existem dois modelos de construção. O coletivo, onde você já nasce, já está tudo pronto, né? Tem um manual de instruções, né? Toda sociedade tem seu manual de instruções. E o que é o manual de instruções? É os livros sagrados, né? Onde ali já está tudo que você tem que fazer, já diz tudo como você tem que agir, como você tem que fazer, né? A moral. Tem as leis que também dizem como você deve se comportar. Então, a cultura, né? Que diz o que é certo, o que é errado, o que convém, o que não convém, dentro de cada sociedade. E aí, isso é a construção coletiva, que varia muito, né? De local para local.
Isso é a tal da moral, que tem a ver com cultura. E ética não, né? Ética tem a ver com bom senso, com racionalidade, com senso de justiça. Isso aí muito poucas civilizações desenvolveram. Acho que nenhuma desenvolveu muito isso, né? São poucas que desenvolveram maior racionalidade. A grande maioria ainda é contaminada por moralismo, por religiosidade, por códigos de moral e não por códigos de ética. Por isso que existe tanta corrupção, por isso que existe tantos abusos, que o indivíduo não desenvolve uma ética própria. Isso não é estimulado na educação, na cultura. O indivíduo não é estimulado a pensar por si, mas sim a ficar dependente de uma cultura coletiva. E aí o que ocorre, né? Existe essa cultura, que já está pronta quando você nasce, que é uma construção coletiva, e existe a construção pessoal. Essa sim depende de você. E a construção pessoal quase sempre tem a ver com desconstrução coletiva. Para você construir algo de forma particular, pessoal, genial, né? Algo original, algo que seja uma singularidade, um pensamento diferenciado. Para você ter essa construção individual, você precisa se apartar das construções coletivas, desconstruir os modelos coletivos, os conceitos, a moral, né? Para você ter ética, você tem que desconstruir a moral. Você tem que aprender a ser frio na sua análise. Você tem que aprender a ser justo, finalmente justo, humano, demasiado humano. Né? Mais do que humano. Porque até agora o ser humano foi um bicho. Né? Um bicho territorial, um bicho que só pensa de forma gananciosa, em tirar do outro, como um bonobo, como um macaco, como qualquer animal quer só roubar do outro. Né? Até agora a sociedade se baseou nisso, né? Guerra, família, grupos, política, partido, time de futebol, tudo isso aí é roubar dos outros. Você está sempre querendo ser o melhor, né? Sempre querendo passar por cima do outro. Isso é a construção da Matrix, a construção coletiva. Você tem que se apartar disso para você ter uma construção individual. E aí entra o conceito da riqueza. O que é a riqueza do ponto de vista coletivo? É acúmulo de bens. Isso que é riqueza no ponto de vista coletivo. Não tem outra história, né? O cara quer ganhar na Mega Sena, ele não sabe nem porquê, né? Se você perguntar para a maioria aí, as respostas vão ser as mais básicas. Né? Eu vou comprar uma casa. Vou comprar uma casa para meus pais. Vou ajudar meus parentes. Vou fazer uma viagem pelo mundo. Sempre esta merda, né? Eu devia ter nem noção, cara, do montante de dinheiro que é um prêmio de Mega Sena, né? O indivíduo não consegue ter essa noção, né, de proporção quando ele pensa em quantias milionárias. Aí ele fica com essa miséria de pensamento, né, que todo mundo tem. Eu vou ter um carrão, eu vou ter uma casa, eu vou ter um... Essas coisas você precisa ser rico para ter. Como eu costumo dizer, se você gosta de mulher, né, se você gosta de buceta, vamos falar as claras aqui, isso aqui não é canal para criança, né? Se você gosta de mulher, você vai ter que fuder uma por vez, cara. Não adianta, você só tem um pau, né? E depois que você gozar, seja rico, seja pobre, seja das elites, ou seja das classes mais baixas, gozou, já era, né? Vai ter que esperar um bom tempo para poder ter interesse de novo, né? Claro que sempre tem as pessoas que tem uns viciados aí em sexo, né? Deixar o cara goza 10 vezes no dia, né? Outros na masturbação, aí já é transtorno, né, cara? A pessoa normal, não adianta. Você só vai poder fuder uma mulher por vez, você só vai poder dar uma gozada por vez, né? Você vai comer e vai se saciar, não adianta você ter muita comida. Você vai comer e vai se saciar. E se a comida tiver com algum problema estragado, você vai ter dor de barriga, vai morrer igual qualquer um de infecção intestinal. Então, cara, a riqueza é também uma das ilusões dessa Matrix. Aí você tem que ver o que é riqueza nesse novo conceito individual. Criar um conceito individual de riqueza. E aí, a gente sabe muito bem que nem sempre o que você deseja é o melhor para você. Então tem pessoas que desejam muito dinheiro e perdem a sua liberdade. Elas vão passar a vida inteira atrás de dinheiro. E você sempre procura o que você não tem. Correto? Se você tem alguma coisa, você não vai mais atrás dessa coisa, porque você já tem. Concorda? Então, pessoas gananciosas, pessoas que, por mais que tenham, nunca estão satisfeitas, é porque elas não se sentem ricas. Já parou pra pensar nisso?
Olha, O cara tem mansões, né? O cara tem mansão, o cara tem um salário bom, porra, o cara tem carrão, o cara tem até poder, mas ele quer sempre mais, ele se corrompe. Como é que pode uma pessoa que tem tudo se corromper? O que mais a gente vê é corrupção nas altas esferas. Praticamente todo rico dentro da Matrix é corrupto. Quanto mais tem, mais quer, né? Ganância, sede por poder. O cara tá no leito de morte e tá querendo manter os seus bens. Isso é ilusão da Matrix, né? Aquele tal do Midas, né? Do mito do rei Midas. Que ele foi oferecer um pedido para ele, não sei se foi um ser lá, né, mágico, ofereceu para ele um pedido. Ele pediu o que ele queria. Tanta ganância, ele queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. E aí o que aconteceu, né? Ele não conseguia mais se alimentar, né? Porque ele pegava no alimento, o alimento virava ouro. Aí ele pegava né? Em qualquer tipo de comida virava ouro. Aí ele pegava num copo d'água, a água virava ouro. Ele botava água na boca, a água virava ouro. E aí morreu de fome, pô. Morreu de sede, morreu de fome. Por causa da ganância, né? Porque o cara queria que tudo que ele tocasse virasse ouro. E isso, essa metáfora do rei Midas, é muito comum no pensamento de massa, no pensamento coletivo. As pessoas matam e morrem por causa de bens materiais. As pessoas valorizam coisas que não têm valor algum. As pessoas morrem por um celular, morrem por um carro, reagem a assalto, enfrentam uma arma carregada por causa que não quer perder o carro, não quer perder um bem que pode ser substituído, é só matéria. Entende? E aí, o que é a riqueza? A riqueza está onde seu coração está. É sentimento, é desejo. O que você deseja? É aí que está a sua riqueza. Por exemplo, né? Tem um cara que era muito rico aí, fez o papel do super-homem, Christopher Reeve. Foi um dos super-homem aí que mais fez sucesso. Ele caiu de cavalo, né? E ficou tetraplégico. Eu tenho certeza que ele daria toda a fortuna dele, toda a fama, para poder voltar a andar de novo, para poder se mover, né? Porque o tetraplégico, ele só mexe o pescoço para cima, né? Ele precisa de suporte até para respirar, porque ele não consegue respirar sozinho. Ele pode se sufocar, então ele precisa de apoio até para respirar. Olha só, né? O super-homem, o cara que fez o papel do super-homem, acabou dessa forma. E aí é uma prova que o dinheiro, que todo o dinheiro que ele tinha não valia de nada, né? A partir do momento que ele estava tetraplégico. Mesma coisa, uma pessoa muito velha, né? Você vê o exemplo do Faustão aí, né? Claro que o dinheiro é importante, o dinheiro compra muita coisa. Dizem que o dinheiro compra até o amor verdadeiro. Acredito nisso. Que o amor da Matrix tem a ver com bens, né? Com posse, com interesse. Então, porra, quando o cara tem muito dinheiro, claro, né? Muitos amigos. É até o amor verdadeiro, né? Uma mulher que vai estar sempre ali. Do lado do maridinho, com todo amor e carinho. Faustão comprou o coração, né? A gente sabe disso, né? Não precisa nem... ninguém vai falar nisso, claro, né? Deixa quieto. Mas a gente sabe que ele só teve um coração rápido por causa de muito dinheiro. Alguém se beneficiou. Porque não é fácil você conseguir um coração numa fila de transplante, né? E aí eu te garanto, né? Que o Faustão daria todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza dele para voltar a ser jovem, ser saudável, né? Então onde está a riqueza? Onde está a verdadeira riqueza? Nessa ilusão de acumular muito dinheiro ou no seu conforto? E aí eu cheguei no ponto, né? Quando você tem essa percepção diferenciada do gado, diferenciada do pensamento de massa, dessa construção coletiva, você tem que criar o seu próprio modelo de riqueza. E o que tem a ver com a riqueza? Por exemplo, para mim, né? O que se associa com a riqueza? Claro que riqueza nesse mundo sempre tem a ver com dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro. Vamos parar com essa palhaçada de que eu desprezo os bens materiais. Não é assim, né? Você precisa de uma quantidade de dinheiro. Mas, como eu falei, no coletivo, ser rico é ter muito dinheiro. Acumular bens, posses. E para o livre pensador, né? Vou falar aqui no meu pensamento. Eu sempre desejei, porque a sua riqueza vai estar onde o seu coração está. A sua riqueza vai estar onde está o seu desejo. Não é? Então,
Como eu falei, você só busca o que você não tem. Então o que eu sempre busquei na minha vida? A partir do meu exemplo: paz, tranquilidade, sossego, conforto, liberdade. A palavra liberdade para mim é o meu maior bem, é a minha maior riqueza. Tem gente que busca o dinheiro, consegue muito dinheiro, mas jamais vai ter paz. Porque vai estar sempre buscando o que não tem, que é dinheiro. Tem uma frase que diz, né? Pobre é aquele que não tem nada além de dinheiro. O que adianta muito dinheiro se você não tem mais nada? Se você só tem esse apego pelo dinheiro? Então isso é verdadeira pobreza. Riqueza não tem a ver só com dinheiro. Dinheiro é um meio que leva a uma finalidade. E aí você tem que buscar qual é a finalidade da sua vida. O que você mais quer, o que você mais deseja, o que está aqui no seu coração. Para mim, conforto. E aí, né, eu não preciso de muito dinheiro para ter conforto. Eu não preciso de muito dinheiro para ter liberdade. Eu não preciso de muito dinheiro para ter paz. Mesmo porque paz também é uma questão aqui, ó, da mente. Tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não têm paz. Porque estão, como eu falei, sempre correndo atrás do que não tem. Porque se sentem pobres. Quando você se sente pobre, você vai estar sempre correndo atrás do que você não tem, que é dinheiro. Nesse conceito de riqueza coletivo. Conceito coletivo. Quando você construir um conceito individual de riqueza, e o seu conceito individual de riqueza tem a ver com liberdade, você não precisa de muito dinheiro para isso. Você precisa o quê? Se organizar. Você precisa o quê? Minimizar, tirar o que é inútil na sua vida. Quanto menos pessoas, mais dinheiro. Quanto menos apegos, mais dinheiro. Quanto menos dependente, mais dinheiro sobra, não é? Quanto mais você se isola das pessoas, mais saudável você fica. Menos dinheiro você gasta com remédios. Ou não gasta dinheiro nenhum, né? Porque quem tem saúde de verdade não usa medicação. Olha só, quanta coisa você minimiza. Se você não tem filhos, se você não tem mulher, se a sua riqueza é a sua liberdade, você não precisa de muito dinheiro para isso. Você precisa, sim, se organizar, né? E aí, né, eu costumo dizer, eu me sinto rico porque riqueza para mim é liberdade. Liberdade é ter o dinheiro suficiente para você viver com conforto, viver sem precisar das pessoas, sem precisar de ajuda dos outros financeiramente. Isso é verdadeira liberdade, isso é verdadeiramente riqueza. A riqueza é a paz, né? Sabe por que você deitar com a cabeça no travesseiro sem estar preocupado com nada, nem com ninguém? Isso é riqueza do meu ponto de vista. Ponto de vista minimalista, individualista. É você acordar e pensar, eu só vou fazer hoje o que eu quero. Só vou fazer hoje o que eu desejo. Se meu desejo é dormir o dia inteiro, cara, você tem que ser muito rico para conseguir isso. Para conseguir fazer só as coisas que você gosta, né? E você precisa ser muito rico para ter acesso ao que todo mundo quer e você simplesmente abdicar disso aí, né? Aí precisa saber, só rico fala, não, hoje não estou afim de tomar esse vinho. O vinho tá ali, né? E você não toma, porque você não quer. Hoje eu não estou afim de falar com ninguém. Tem aquele caso rico, né? Hoje não estou para ninguém. Tem que ser muito rico para você pensar, hoje não quero falar com ninguém. Tem que ser muito rico para você falar, hoje não estou afim de fazer nada. Vou sentar para jogar meu videogame o dia inteiro. Vou dormir o dia inteiro. Vou virar a noite bebendo. Vendo filme, vendo série. Tem coisa mais rica do que uma criança? A inocência, a pureza é não desejar. Desejar apenas as coisas simples, os prazeres simples. A criança não tem essa ganância. Né? Para a criança, a felicidade é uma coisa muito acessível. É só de estar vivo, de estar bem, de estar com saúde, de estar brincando, é felicidade, é riqueza. Né? E quando você chega nisso, você começa a ter esse sentimento de criança. Né? Mas tem que ser muito rico para poder conquistar, né? O poder de ser criança, de ter essa sensação de despreocupação. De viver despreocupadamente. Tem que ser muito rico, né? Mesmo o cara mais milionário, como eu falei a frase, né? O pobre é aquele que só tem dinheiro. Então
tudo, mas não tem liberdade. O cara é milionário, mas não tem saúde. O cara é rico pra caralho, mas não tem aquele amor que ele queria, aquela pessoa que ele queria. Às vezes o pobretão lá tem mais felicidade tendo, né, um relacionamento com alguém, uma paixão, aquela vida de pobre ali da luta do dia a dia, as amizades, né, aquela dinâmica toda. Às vezes o cara é mais feliz do que sendo um milionário, que as pessoas só se aproximam dele por interesse, que tudo que ele tem é dinheiro. Então é um pobre, né? Pobre de espírito. Pobre muitas vezes de saúde. Riqueza também não dá beleza para ninguém, né? Riqueza não dá inteligência para ninguém, riqueza não dá cultura, riqueza não dá consciência para ninguém. Então pobre é aquele que só tem dinheiro, não tem mais nada, né? Rico, o dinheiro faz parte, né? Porque riqueza não tem a ver com escassez. Mas tem os dois lados, né? Quando você tem alguma coisa, o fato de você ter essa coisa, você quase sempre tem que abrir mão de outras coisas. Você não pode ter tudo, né? Você não pode ser como Midas, senão você morre. Se você tiver tudo, caraca, você morre. Você é o rei Midas, que tudo que toca vira ouro. Então você tem que ter um equilíbrio nessa parte, né? Você só ter o dinheiro que você precisa. Dinheiro é uma energia. Dinheiro não existe, é só papel. Não tem realidade. O valor do dinheiro é uma coisa psicológica, cultural, coletiva, né? Se tiver $1 milhão numa ilha deserta, sem chance de ser resgatado, você vai acabar usando esse dinheiro como combustível para fazer fogueira. O único valor que o dinheiro vai ter, aquele papel vai ter, é te aquecer. Né? Não vai ter mais o outro valor que a sociedade dá. Né? Você vai poder comprar o quê sozinho numa ilha deserta? Então, tem essa questão. A escassez é a parte da pobreza. Né? Então, e também parte da riqueza. Por quê? Porque quando você tem uma coisa, você não vai ter outra. Você vai ter que abrir mão de certas coisas. Então, por exemplo, você, na riqueza, né, você está bem financeiramente, está bem de saúde, está bem, né, tá em paz, está no sossego da sua casa, está no seu conforto, conseguiu sua estabilidade financeira. Né? Mas para você ter, por exemplo, abundância de paz, você vai ter que ter escassez de pessoas. Entende? Então essa coisa de você ter, falam assim, né, riqueza não tem a ver com escassez. É relativo, né? Porque você vai ter abundância de umas coisas e vai ter escassez de outras, né? Por exemplo, para você ter paz, você tem que ter escassez de filhos, escassez de mulher, não tem que ter nada disso, né? Escassez de pessoas. Se você quer ter limpeza, organização dentro da sua casa, você vai ter que ter escassez de todos os elementos que trazem essa confusão para dentro da sua vida. Para você ter liberdade, abundância de liberdade, você vai ter que ter escassez de pessoas, né, que te controlam, que vão fazer com que você tenha que ter atitudes que você não deseja. E ter atitudes que você não deseja, fazer coisas que você não gosta, é o contrário da liberdade. Então eu queria falar um pouco aqui sobre os conceitos de riqueza, que para mim riqueza é ter tudo que você precisa, e para isso você não precisa de muito. Né? Se você não for ganancioso, se você tiver uma noção plena da realidade, se você compreender que isso tudo aqui é uma construção, então você cria tesouros aqui no seu. Né? É a palavra bíblica lá que diz, né? Não crie tesouros na terra, não construa tesouros na terra, onde os ladrões vão roubar e as traças vão corroer. Ao invés disso, crie tesouros no céu, na consciência, na liberdade de pensamento, na cultura, na autoaculturação. Busque conhecimento, busque mais consciência, mais plenitude aqui. Ó. A verdadeira riqueza está aqui, porque no final das contas, tudo está aqui. Nada acontece, todas as suas experiências estão aqui. Então acumule riquezas aqui, não nessa bosta de mundo material. Então eu vou ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e vou pedir que quem ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, nos ajude, né, a propagar esse conhecimento para um número cada vez maior de nihilistas, de misantropos, racionalistas, céticos, ateus, toda essa turma aí que vê a vida de uma forma diferenciada. Então, fui!